Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula com nossos materiais, tá? Hoje nós vamos explorar um pouco mais da questão de números fracionários, de fração, que nós estamos vendo. Então eu quero que você observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho um inteiro, ok? Aqui então está representado o meu inteiro. Então vou colocar aqui, inteiro. Eu quero que você observe agora o seguinte. Eu vou pegar esse inteiro, colocar aqui do ladinho, inteiro, e vou representar ele, ó, com a família do meio. Então, se você observar aqui, ó, se eu juntar certinho o meio, eu vou ter o inteiro, correto? Então, nesse caso aqui, o nosso inteiro, ele foi dividido em duas partes. Então, vamos representar aqui, ó. O meu inteiro, no exemplo, foi dividido em duas partes. Até aqui, ok. Foi o que nós vimos na aula passada. Agora, observe o seguinte. Dessas duas partes que o inteiro foi dividido, eu vou trabalhar apenas com uma parte. Então, eu vou considerar essa parte aqui. Então, eu vou ter uma nova escrita, ó. O inteiro foi dividido em duas partes, então dividido em duas partes. Dessas duas partes eu vou considerar apenas uma parte. Então a representação fracionária para ela é 1/2. Eu estou considerando um pedaço no total de 2 que eu tinha, correto? Tudo bem até aí? Agora nós vamos fazer uma outra observação. Eu quero que você observe isso daqui, ó. Essa é uma parte que eu estou considerando, esse 1/2. Se eu comparar ele com o inteiro, o que eu percebo, ó? Eu percebo que esse 1/2 que eu estou considerando, ó, ele é menor que o inteiro, certo? Se ele é menor que o inteiro, a parte considerada que é menor que o inteiro, eu tenho uma classificação, um tipo de fração. Então, que tipo de fração é essa? Eu chamo de fração própria. O que é característico dessa fração própria? O que vai ser característico é o que nós acabamos de mostrar aqui, ó. Vou voltar, só para a gente fechar aqui, ó. O que eu estou considerando, olha, comparado ao inteiro, ele é menor que o inteiro. Se ele é menor que o inteiro, esse 1/2 aqui que eu estou considerando, eu tenho uma classificação. Qual é a classificação? Ele recebe o nome de fração própria. Então, quando que eu tenho uma fração própria? O modo prático de determinar uma fração própria é o seguinte: é quando o numerador é menor que o denominador. Observe aqui, numerador e denominador, no nosso exemplo aqui, do meio. O numerador, que eu brinco com vocês, o cara de cima, ele é menor que o denominador, carinha de baixo. Toda vez que eu tenho essa representação do numerador sendo menor que o denominador, eu tenho uma fração própria. Então, qual é a característica da fração própria? Ó, a parte que eu considero que é o meio, ele vai ser sempre menor que o 1 inteiro. Então, essa é a primeira exemplo que nós temos aqui, é de fração própria. Nós temos outros tipos de frações? Sim, nós temos mais 2 tipos. Então, nós vamos ver próximo tipo de fração agora. Agora, eu quero que você pense... Ok, agora nós vamos para o segundo exemplo nosso. Partimos sempre do inteiro. Então, aqui nós temos o inteiro. Agora, olha como eu vou compor o mesmo inteiro, ó. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Esse meu inteiro aqui, agora ele foi dividido, ó, em 4 partes iguais. Se você observar aqui, eu dividi o inteiro em 4 partes iguais. Então, vamos relembrar a nossa escrita. Olha só.
o meu inteiro agora foi dividido em 4 partes iguais, correto? O inteiro dividido em 4 partes. Vamos supor que nós estejamos falando de barra de chocolate. Que delícia! Então essa barra de chocolate aqui, ela veio, quando eu comprei, a barra inteirinha veio dividida em 4 bloquinhos. Aí, digamos que estava tão gostoso, vocês sabem que eu gosto de diamante negro. Imagine que seja uma barra de diamante negro dividida em 4 pedaços iguais. Só que a professora aqui tem um olho grande, né? Você já sabe disso. E aí eu comi com muita vontade esses 4 pedaços representados aqui. E não fiquei saciada. Eu falei assim, não, quero mais, quero mais, quero mais. Aí fiquei, sabe, andando pela escola aqui, queria mais uma barra de chocolate. Aí a Adriane falou assim, eu tenho uma barra de chocolate ali, por incrível que pareça, era uma barra de chocolate diamante negro também. E essa mesma barra, olha, ela foi dividida, também veio dividida em 4 partes iguais. Falei, ganhei o dia, a Adriane salvou o meu dia. Aí a Adriane falou, mas Marisa, não come muito chocolate, porque vai baixar a sua pressão, depois você vai ficar pedindo sal, aí vai ficar muito, ruim aí na escola. Eu falei, tudo bem, Adriane, eu já comi uma barra inteirinha, Então vamos abaixar aqui, só para dividir. Primeira parte eu consumi aqui, as 4 partes da barra. Da segunda que a Adriane me deu, ela falou assim, para você não passar mal, você vai consumir apenas 2 partes. Aí eu quis ficar brava com a Adriane, não, Adriane, não faz isso comigo não. Ela falou, não, vai ser o melhor para você. Então olha só, a barra que a Adriane me deu também estava dividida em 4 partes iguais. Só que dessas 4 partes aqui, que a barra veio dividida, ela falou, você só vai comer 2 partes, Marisa. Então eu vou separar aqui e vou colocar a fração, que vai representar. Adriane só me permitiu comer isso daqui. Deixa de lado que eu não vou comer. Então olha o que eu tenho. Comi uma parte inteirinha, que representa 4 quartos. Da outra parte, a Adriane só me permitiu comer 2 quartos. Então, na verdade, eu comi isso daqui, Eu comi uma barra inteirinha, mais 2 quartos da segunda barra. Ou seja, professora, você já está colocando mais aí, já estou puxando um pouquinho mais o leque para vocês, abrindo um pouquinho mais. Mas observe, se a Adriane deixou eu comer 2 partes da que ela trouxe, eu comi um total de quanto? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a professora consumiu de uma barra dividida em 4 partes, ela consumiu 6 partes. Eu consumi 6 quartos de uma barra. Aí alguém pode estar se perguntando aí, falando, não, professora, mas quer dizer então que você consumiu 4 quartos, uma barra inteira, certo? Mais 2 pedacinhos que a Adriane permitiu da outra. Uma barra inteira e 2 quartos da segunda barra? Sim, também dá para se representar dessa forma, ok? Guarda que logo mais nós vamos entrar naquela definição e vocês vão relembrar de que números eu estou falando. Mas eu quero que você se atente ao seguinte, a 6 quartos, que foi o total de barra que eu consumi. Eu consumi 6 quartos. Ou seja, eu consumi a barra inteira, mais 2 pedaços da segunda barra que a Adriana me forneceu. Se você observar, aqui, deixa eu esticar para eu mostrar aqui para vocês. Se você observar aqui, olha o que nós temos. Quando eu consumi o inteiro mais os 2 pedaços que a Adriane me forneceu, comparado ao inteiro inicial que nós temos, a parte que eu consumi
Observe, ela é maior que o inteiro. A parte que eu consumi, ela foi maior que o inteiro. E olhando em fração, eu consumi o meu inteiro dividido em 4 partes iguais, eu consumi o quê? 6 dessas 4 partes. Então, a parte que eu consumi, ela foi maior que o inteiro. Quando eu tenho uma fração que representa, a quantidade dela representa maior que o meu inteiro, ela é classificada como uma fração imprópria. Então, quando que eu tenho uma fração imprópria, também tem uma maneira prática, um modo prático de determinar? Sim. Toda vez que o seu numerador, o cara de cima, for maior que o seu denominador, você tem uma fração imprópria. Mas temos um caso particular também, maior ou igual. Poderia ser igual aqui também, tá? Então, a classificação de uma fração imprópria, sempre que o numerador é maior que o denominador. E em alguns casos, eles podem ser iguais também. Mas grave então na sua mente. A fração própria, que foi a primeira que nós vimos aqui, ó, em relação ao inteiro, ela é menor que o inteiro, certo? A fração imprópria, ó, que foi o segundo exemplo, ela é maior que o inteiro. Bom, pessoal, então vamos para o próximo tipo de fração que nós temos aqui, a ser representado nessa aula. Então, como eu disse, tudo parte do inteiro, correto? Então, esse é o nosso inteiro. Volta aqui a plaquinha do inteiro. Agora, eu vou trabalhar com esse inteiro aqui, ó, sobre essa divisão. O inteiro foi dividido em uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes iguais. Então, eu tenho agora o inteiro dividido em 5 partes iguais. Vocês estão vendo que é a mesma representação do inteiro. Vou abaixar aqui um pouquinho. Beleza. Só que aí, vamos pensar novamente na barra de chocolate. Ô, professor que gosta de chocolate, hein? Então, essa barra aqui, ela veio dividida em 5 partes iguais, correto? E, novamente, houve um almoço lá em casa. Os meus sobrinhos vieram todos e viram o chocolate e pediram chocolate. E aí essa barra, ela veio dividida em 5 partes e eu dei um pedaço para cada um dos sobrinhos. Mas eles amam muito chocolate e uma barra não foi suficiente, pediram mais barras de chocolate. Como eu tinha outra barra, olha, da mesma marca, tá? A quantidade de divisões exatas, olha aqui. Uma outra barra da mesma marca e dividido também em 5 partes iguais. Então agora nós temos 2 barras de chocolate. E nesse dia a molecada estava danada, eles comeram as 2 barras inteirinhas. Então, se nós formos representar através de frações, nós temos o seguinte: a primeira fração, a primeira barra de chocolate, ela foi dividida em 5 partes. E dessas 5 partes, eu estou dizendo aqui, ó, essa primeira, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Dessas 5 partes, as crianças consumiram as 5 partes, certo? Ou seja, consumiram a barra inteira. Da segunda barra, também veio dividida em 5 partes iguais. E dessas 5 partes, as crianças também consumiram 5 partes da segunda barra. Ou seja, mas aí alguém vai dizer, mas professora, se eles comeram, era um total de 5 pedaços de chocolate cada barra. E se eles consumiram, todos consumiram a barra inteira, não significa que eles comeram, como eu já disse, a barra inteira, não comeram o inteiro? Sim, comeram uma barra inteira aqui e aqui também comeram. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, para não ficar muito misturado, a barra inteira. Ou seja, eles comeram uma barra, 2 barras. Professora, que turminha danada. Olha, uma barra com outra barra.
Eles consumiram, então, um total de 2 barras, professora? Sim. Se eu olhar na parte de inteiros, eles consumiram 2 inteiros. 2 barras inteiras. Agora vamos contar de uma outra maneira, tá? Eu já sei que eles consumiram 2 barras inteiras de chocolate. Agora observe o seguinte, a minha fração aqui, a representação do inteiro, foi dividido em 5 partes, que é de chocolate que nós estamos usando. 5 partes, independente de ter sido 2 barras, a divisão do inteiro foi a mesma, 5 partes. Se as crianças comeram as 2 barras inteiras, elas comeram quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elas comeram 10 pedaços. Olha aqui. Bom, aonde nós vamos chegar agora? Daqui vai partir a definição do terceiro tipo, né, de fração que nós apresentamos nessa aula. Olha só, se eu observar uma coisa, o numerador aqui é 10, o denominador é 5. Puxando um pouco das aulas anteriores, você vai lembrar que o numerador 10 é divisível pelo denominador, que é 5. Toda vez que o numerador for divisível pelo denominador, eu tenho um tipo de fração. E essa fração vai me produzir sempre, deixa eu pegar aqui, um número natural. Olha só, fração é divisão. 10 dividido por 2, ou por 5, perdão. 10 dividido por 5. Não volto em 2? Não foram 2 barras inteiras que as crianças consumiram do chocolate? Então, 10 dividido por 5, 2 inteiros. Ok? Ou seja, o número 2. Então, toda vez, quando que eu vou ter esse tipo de fração, que nome que vai receber? Vai receber o nome de fração aparente. E o que é uma fração aparente? É quando o numerador é divisível pelo denominador. Então, toda vez que o cara de cima, o numerador, for divisível pelo cara de baixo, vai te produzir um número natural. No caso aqui eu usei 2 inteiros porque nós estamos trabalhando com inteiro, que é o princípio de tudo aqui, de onde se origina a nossa questão de números fracionários, tá? Mas ele vai te produzir um número natural, dentro do conjunto dos números que vocês conhecem. Então, olha só, vamos só voltar. Tudo partiu do inteiro, como vocês já viram. Quando eu tenho uma representação menor que o inteiro, a fração recebe o nome de fração própria, numerador menor que o denominador. Quando a fração representa uma parte maior que o inteiro, eu precisei de algo, precisei mais do que uma unidade para representá-la, eu tenho uma fração que imprópria, quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Aqui, na fração aparente, eu também precisei de mais de um inteiro. Aí alguém pode falar assim, mas espera aí, professora. Então a fração aparente, ela pode ser uma fração imprópria? Porque, olha, você usou mais de um inteiro. Sim, ela pode ser uma fração imprópria. Porém, nem toda imprópria é aparente. Grava isso. Nesse caso aqui, como que seria a classificação? Se eu pedisse para você classificar 10 quintos, você ia olhar e ia falar, é uma fração aparente e imprópria. Por que imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Agora volta aqui, no caso dos 6 quartos. O numerador é maior que o denominador, é imprópria. Mas eu posso dizer que ela é aparente? Não. Por quê? Porque o 6 não está na família do 4. 6 não é divisível por 4. Então, nesse caso, ela só é imprópria. Então, ou seja, toda a fração aparente é imprópria? Sim. Porém, nem toda fração imprópria é aparente. E aí você tem que tomar muito cuidado ao analisar cada exercício, caso ele peça a classificação das frações,
ok? Então esses foram os 3 tipos de frações que nós vimos: fração própria, imprópria e fração aparente. Até o próximo vídeo, gente!